Isaías capítulo 14, também Ezequiel 28. Isaías capítulo 14, Ezequiel 28. Profeta Isaías. Depois, já marca um pouquinho na frente aí, Ezequiel, é isso. Versículo 28, para a gente ganhar tempo, já marca aí o dedão aí. Vamos ler Isaías 14, a partir do versículo 12. Isaías 14, a partir do versículo 12 até o versículo 15, 3 versículos apenas, diz assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, enfraquece as nações, porque tu tens dito em teu coração: eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, eu também sentarei sobre os montes da congregação, nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Agora vai lá para Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28, a partir do versículo 12 de Ezequiel 28. Assim diz a palavra de Deus: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor Deus, tu selaste a soma, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Tu estiveste no Éden, o jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os trabalhos de teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia que foste criado. Tu és querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo no meio de pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Somente até aí, deixa a sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Querida, a série que eu quero estar iniciando nessa noite, eu quero estar falando sobre o pecado. Falei hoje, na parte da manhã, um pouquinho sobre isso, dessa série, que nós estaríamos iniciando. Eu queria falar um pouco, estudar um pouco com você, sobre o pecado, esse mal que assola todo homem, toda mulher, desde o nascimento. Davi fala que nasceu em pecado. Queria estudar um pouco sobre isso. Agora, não tem como nós falarmos de pecado se nós não falarmos do pai do pecado. Aonde nasceu o pecado? Quem começou esse negócio todo? Aí então que entra a figura de Lúcifer. Aí então que entra a figura de Satanás. Presta atenção. No dia em que Deus criou os anjos são criados, são criaturas, são criados por Deus. Alguns estudiosos, eles acreditam que foi no segundo dia da criação que Deus criou os anjos. Mas assim que Deus criou os anjos, entre esses anjos, existia um anjo ali que impressionava muito pela sua beleza e também pelo seu poder. Era um anjo muito belo e era um anjo muito poderoso também. Na verdade, ele era um querubim. Era o querubim mais belo de todos, mais formoso de todos. Você leu aí que diz a palavra do Senhor que as pedras preciosas cobriam este anjo, cobriam esse querubim. Conforme ele caminhava, pedras de fogo se acendiam debaixo dele para ele ir caminhando sobre essas pedras de fogo. Assim está dizendo a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que esse querubim chamado Lúcifer, ele era ungido, ele era perfeito. Isso
que a palavra de Deus fala. Claro que depois, né, do pecado, depois da queda, Lúcifer ele passa agora a ser conhecido, ser chamado de Satanás, ser chamado de diabo, de destruidor, de serpente, de tentador, entre outras coisas por aí. Por que eu estou te falando isso? Porque existe uma concepção popular de um diabo com chifre, você sabe muito bem disso. Toda vez que aparece um diabo, aparece a figura do diabo, pintada ou não, né? Geralmente ele está com chifre, os pés dele são pés de cabra, é uma aparência horrível, né? E essa concepção, isso teve a sua origem na mitologia pagã. Isso não é bíblico. A mitologia pagã que desenhou, que pintou Lúcifer, que pintou Satanás dessa maneira. A Bíblia, conforme nós lemos aqui, fala que Lúcifer, esse anjo de luz, luz significa isso, anjo que leva a luz, anjo de luz. A palavra de Deus fala que ele era o mais belo de todos. Ele era formoso, o mais glorioso dos anjos. A palavra de Deus fala que ele era poderosíssimo, cheio de sabedoria. Ele era muito provavelmente o ser mais belo que existia no céu, o mais belo que foi criado por Deus, né? Toda essa beleza que Lúcifer tinha, todo esse esplendor, essa sabedoria que Lúcifer tinha, muito provavelmente foi a causa do seu orgulho. Todo esse esplendor, toda essa beleza, toda essa formosura, muito provavelmente foi isso que foi o motivo de orgulho, isso que foi o motivo do seu pecado. Por quê? Porque ele pensou: para que adorar a Deus se eu posso adorar? Para que servir a Deus se eu posso ser servido? Eu sou sábio o suficiente, eu tenho poder suficiente. Como eu amo, as pedras se acendem debaixo dos meus pés. Eu sou o ser mais lindo, mais belo do céu. Quando eu fui criado, a música também foi criada. Ele colocou isso no seu coração. Para que eu servisse e servir? E esse questionamento de Lúcifer, né, de querer ser como o Altíssimo, de querer ser igual a Deus. Ele não se contentou com tudo aquilo que ele tinha ao lado do Mestre, ao lado de Deus. Ele não se contentou com com tudo aquilo que tinha e deixou que a sua beleza e a sua alta posição na hierarquia celeste subissem a sua cabeça. Por isso ele deseja ser igual a Deus. O versículo 17 do capítulo 28 de Ezequiel fala sobre isso. Para quem fala o 17, o teu coração, está falando de Lúcifer, o teu coração elevou-se por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. A palavra de Deus então está falando aqui que por causa da beleza ele se tornou orgulhoso, e por causa da sua formosura, por causa do seu esplendor, corrompeu-se o coração de Lúcifer. Por causa então deste orgulho, Lúcifer decidiu que ia construir um trono acima do trono de Deus. Ele queria ser adorado até mesmo pelo próprio Deus, porque ele queria levar o trono dele acima do trono de Deus. Não é só isso. O que ele fez também? O rebelde do Lúcifer, porque o rebelde ele não se rebela sozinho. O rebelde ele sempre junta uma turma, ele sempre junta uma galera, ele sempre junta mais pessoas para se rebelar com ele. Diz a palavra de Deus que o Lúcifer ele convence 1/3 dos anjos dos céus para apoiá-lo nessa rebelião, nessa rebeldia de construir um trono acima do trono de Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, fala um pouquinho sobre isso, que a cauda de Lúcifer arrastou a terça parte das estrelas do céu. Está falando, se referindo dos anjos de Deus. Uma terça parte ali cai na lata de Lúcifer. O poder de
conhecimento dele era muito grande, ele era muito sábio, ele era muito poderoso. E ele não consegue convencer, consegue arrastar 1/3 dos anjos do céu. E ele forma um exército dos céus. Ele forma um exército de anjos. E esses anjos se rebelaram juntamente com Lúcifer contra Deus. Esses anjos então apoiam Lúcifer nessa rebelião contra Deus. Então houve batalha no céu. Houve guerra no céu. Não estou inventando nada disso, está tudo na palavra de Deus. Houve guerra no céu, houve uma batalha no céu. Entre quem? Os anjos fiéis a Deus e os anjos que se rebelaram contra Deus. Diz a palavra de Deus que os anjos fiéis a Deus, eles ganham essa batalha contra Lúcifer e seus anjos que se rebelaram. A rebelião que houve ali no céu de Lúcifer e seus anjos teve consequências gravíssimas. Eles não apenas foram derrotados, mas eles também foram expulsos do céu. Eles foram expulsos da presença de Deus. Eles foram expulsos da comunhão com Deus. Eles foram expulsos desse relacionamento que eles tinham de Deus. A Isaías capítulo 14, versículo 12, que nós lemos, está falando lá: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. É isso que está dizendo lá. Abre lá comigo em Apocalipse capítulo 12, também vai falar um pouquinho sobre essa queda, essa queda de Lúcifer, esse lançamento de Lúcifer à terra, né? Por que Apocalipse, querido? Porque Apocalipse, além de falar das coisas que acontecerão, né, as coisas que vão acontecer no futuro, Apocalipse também traz muitas informações sobre alguns fatos que ocorreram muito antes do homem ser criado, tá? Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao versículo 9, olha o que diz a palavra de Deus. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Essa parte então de Apocalipse, ela nos remete também ao passado e também ao futuro. Mas ele fala aí dessa guerra, né, dos anjos, de Lúcifer e seus anjos, e Miguel com os anjos de Deus lutando contra a serpente, lutando contra Satanás, lutando contra ali os anjos que se rebelaram contra ele. Importante você saber então que Lúcifer e os anjos que se rebelaram com ele foram derrotados, foram expulsos do céu, foram lançados a esta terra. Vou repetir: Lúcifer e seus anjos, os anjos se rebelaram contra Deus. Eles, além de perderem a guerra, eles foram expulsos do céu e foram lançados por terra. Mas qual terra? Essa terra, a este planeta, a este lugar onde nós vivemos. Eles foram lançados aqui. A desobediência desse anjo representou o início do pecado. Aqui então inicia o pecado. Através da desobediência desse anjo, através do orgulho desse anjo de querer colocar o trono dele acima do trono dele, através disso inicia o pecado no universo, no planeta Terra. Quem está entendendo, diga amém. Observe, o pecado nasceu em Lúcifer. Lúcifer, ele gerou esse pecado, nasceu nele. Ele deu luz a esse pecado, ao pecado. Esse pecado não, ao pecado. Ele que gerou, ele que deu luz a isso. Ele foi expulso do céu, juntamente com seus anjos que ajudaram a ele. Foi lançado a esta terra. Preste atenção. Muitos teólogos acreditam que foi nessa queda de Lúcifer e seus anjos
que a terra ela tornou-se sem forma e vazia. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, parece que é uma discrepância. Fala aqui, versículo 1, que no início criou Deus os céus e a terra. Versículo 2 fala que a terra era sem forma e vazia. Uma discrepância ali, Deus não cria nada sem forma. Deus não cria nada vazio. A maioria dos teólogos, eles acreditam que foi nessa queda de Lúcifer que torna a terra sem forma e vazia. Quando ele é lançado nesta terra, quando ele e seus anjos, a terça parte dos anjos dos céus, são lançados a esta terra, aí sim que mata todo o ser que existia nessa terra, mata todos os animais que existiam nessa terra, mata tudo que existe nessa terra, e a terra fica sem forma e vazia. Aí a palavra de Deus no versículo 2 fala que o Espírito do Senhor, ele estava sobre a face das águas, fazendo o quê? Mas isso é um assunto para a escola de seminário, não é verdade? Você quer aprender mais? Faz um seminário, tá bom? Isso dá para discutir bastante lá, dá para trazer bastante informação. Que não é o nosso caso aqui hoje, estamos falando de Satanás, de Lúcifer. Então a maioria dos teólogos acreditam nisso, que foi nessa queda de Satanás com seus anjos que a terra fica sem forma e vazia. Lúcifer agora é Satanás. Satanás significa adversário, opositor, enganador, entre outras coisas. Agora ele é o nosso adversário, agora ele é o adversário de Deus, agora ele é o enganador, agora ele é o opositor. E ele foi lançado a esta terra. Nessa terra realmente, aonde Deus, presta atenção nisso. Por que eu estou repetindo toda hora? Nesta terra, nesta terra. Porque foi nesta terra que Deus desce. Ele forma um boneco de barro. E ele começa a criar esse boneco de barro. E a palavra de Deus fala que a sua imagem e a sua semelhança. Fala que Deus sopra nas narinas desse boneco. Esse boneco passa a ser uma alma vivente. Ali Deus está criando o ser humano nesta terra, do pó desta terra. Conjectura aqui comigo. Imagine você agora. Satanás ele foi lançado nesta terra. Quando Deus vem nessa terra, Satanás está olhando para ele. Está de longe, talvez escondido, mas está olhando para Deus. E está pensando, o que Deus está fazendo? Imagina você agora comigo, Satanás, vendo Deus fazer um boneco de barro, de terra, do pó da terra. A sua imagem, a sua semelhança. Deus sopra o Espírito dele, de Deus, coloca nesse boneco. E esse boneco passa a ser alma vivente, passa a ser um ser humano. Deus ele pega e planta um jardim no Éden. Ele pega esse homem que ele chama de Adão e coloca lá no jardim do Éden para cuidar da terra, para arar a terra. Deus ele tira da costela deste homem, deste Adão, uma mulher e chama ela de Eva, companheira de Adão. Observe Satanás vendo tudo isso. Aí a palavra de Deus fala que Adão e Eva eles têm comunhão com Deus todos os dias na viração do dia. Adão e Eva tinham intimidade com Deus. Todo dia Deus descia e conversava com Adão, conversava, tinha intimidade, relacionamento, tinha comunhão. Imagina agora Lúcifer, imagina agora Satanás olhando para esse relacionamento e lembrando, um dia eu tive esse relacionamento. Um dia eu tinha comunhão com Deus também. Um dia eu tinha essa intimidade com Deus também. Eu já vivi isso. Eu já tive isso. Imagine agora comigo. Satanás ele olha essa cena, todo dia Deus descendo, tendo comunhão com ele. Satanás cheio de ódio por aquele relacionamento, cheio de ódio por Adão e Eva. Satanás cheio de ódio, cheio de sangue nos olhos, cheio de ódio, pensando em uma maneira de destruir aquele relacionamento.
Ele sabia que contra Deus ele não podia fazer nada. Ele já foi derrotado uma vez, já foi derrotado de novo. Ele era um derrotado. Ele sabia que contra Deus ele não tinha como fazer nada. Mas ele olha para o ser humano, ele olha para o homem e para a mulher e ele pensa: Deus eu não posso destruir, mas o ser humano, este boneco de barro, eu posso. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Porque o inimigo, Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus fez. Imagina ele olhando para Adão e Eva falando: Deus, eu não posso tocar, mas o ser humano, eu posso mexer você. Eu posso tocar você. Satanás, com experiência própria, ele sabia que a única maneira de acabar com aquela comunhão, com aquele relacionamento entre Deus e o homem, era o pecado. Ele tinha essa experiência. Ele foi expulso do céu por causa do pecado. Ele sabia: olha, o único jeito de eu acabar com esse relacionamento, com essa comunhão, é eu fazer o homem pecar. Romanos capítulo 6, versículo 23, fala: porque o salário do pecado é a morte, separação de Deus. Satanás sabia bem disso. Romanos 3, 23 também fala que todos pecaram e estão afastados de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Satanás ele promete destruir a raça humana. Porque tinha ódio, porque foi feito com a imagem e semelhança de Deus. Deus sopra na narina do boneco de barro. Deus coloca o espírito dele dentro daquele ser, dentro daquele boneco de barro. Porque Deus tinha comunhão. Satanás falou: eu vou destruir essa comunhão. Eu vou destruir aquilo que Deus criou. Isso que ele tem ódio disso. Isso que ele tem ódio. Você conhece bem a história. Ele fez Adão e Eva pecar, desobedeceram ao mandamento de Deus, afastando o homem de Deus através do pecado. Ele sabia disso. Foi a única maneira de fazer o homem pecar. A única maneira de eu acabar esse relacionamento é eu fazer o homem pecar. Presta atenção, querido. Desde aquela época de Adão e Eva, a tática usada por Satanás continua a mesma. A tática usada por ele é fazer o homem desobedecer às ordens de Deus, fazer o homem desobedecer os mandamentos de Deus, levando o homem a pecar, levando o homem a pecar, porque o pecado afasta o homem de Deus. A tática é a mesma. Ele leva Adão e Eva a pecar, engana, seduz. Não é bem assim que Deus falou. Toda forma de amor é válida. Não é bem assim, não. Deus é amor. Você acha que se você comer esse fruto, você vai morrer? Você vai se afastar de Deus? Vai lá, come esse fruto. Aí ela vai, peca desobedecendo. Há uma ruptura, há um afastamento por causa do pecado. Homem afastado de Deus por causa do pecado vira presa fácil para o diabo. Quanto mais longe de Deus por causa do pecado, mais escravo de Satanás. Quanto mais desobediente o homem for a Deus, mais afundado no pecado ele fica. Olha a desgraça que o pecado faz na vida do homem. Não é desgraça não, do que o afastamento de Deus. Afastou de Deus, já presa fácil. É por isso que ele quer que você pegue. E a tática usada é a mesma, é só desobedecer. É só não obedecer, é só desobedecer. Ele vai humilhar, não é bem assim que a Bíblia diz, já é bem exagerado demais. O que tem você conhecer a sua namorada em relações sexuais com ela? Você não vai casar mesmo? Você não vai casar com ela?
buscar de maconha? O que tem? Quer levar todo homem a desobedecer a Deus. Desobedeceu, entra o pecado, entra a brecha, afastamento de Deus. Está entendendo? Diga amém. Amém. E é muito fácil nós observarmos isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O pecador, na maioria das vezes, ele sabe, ele entende que o pecado no qual ele está preso, está destruindo, ou já destruiu a sua vida. O cara sabe disso. O pecador, ele sabe disso. Que aquele pecado está destruindo ele, está destruindo a família dele, se isso já destruiu a família dele, está atrapalhando ele no trabalho, está atrapalhando ele nos relacionamentos com os amigos. Ele sabe que o pecado tornou ele uma pessoa ruim, uma pessoa amarga, às vezes uma pessoa cheia de violência. O pecado transformou ele em mau caráter. Ele sabe disso. Ele sabe que o pecado está destruindo, mas ele não consegue abandonar o pecado, porque ele se tornou escravo do pecado. Sabe que é ruim, mas não consegue. Sabe que está fazendo mal, mas não consegue parar. Quanto mais distante de Deus, mais ele vai se afundando. Você conhece alguém assim? Alguém que estava na igreja, servindo, adorando. Conhece alguém que tinha um relacionamento com Deus, tinha comunhão com Deus, tinha relacionamento. Talvez cantava, talvez pregava, evangelizava. Era até líder, era pastor, presbítero, líder de GC na igreja. Talvez é você que está aqui nessa noite. Mas um dia você deu brecha para Satanás. Aí o pecado entrou. E a primeira coisa que o homem faz quando peca é se esconder de Deus. Síndrome de Adão. A primeira coisa que o camarada faz quando ele peca é se esconder de Deus. Ele sabe que errou. Adão sabia que errou. Deus todo dia tinha relacionamento com ele, com ela, tinha comunhão. Deus todo dia visitava ele. Quando Deus veio no jardim do Éden e procura por Adão, o que Adão estava fazendo? Se esconde. Se senta no primeiro banco, começa a sentar no meio, vai para trás, vai para trás, vai lá para fora. E começa a se esconder. Começa a se afastar, assim de Michael Jackson de volta. Começa a se afastar de Deus. Começa a ficar distante de Deus. É a primeira coisa. Agora ele começa a fugir da comunhão da igreja, da comunhão com Deus, com os irmãos. Agora não participa mais do GC, já não é mais tão frequente no culto. Já abandona o ministério. Já abandonou o convívio dos irmãos, já não tem mais alegria de estar até escondendo. Porque o pecado está sobre Deus. E o pecado vai o afastando de Deus. Quem está entendendo esse negócio? Amém? E o pecado vai afastando ele de Deus. Longe da comunhão, vira presa fácil para o diabo. Aí no lugar da Bíblia que ele vinha carregando para a igreja, agora já não está mais a Bíblia, agora está com a cerveja. Cigarro, uma droga. No lugar daquela Bíblia que ele carregava na mão agora, o que está ali não é mais a Bíblia. No lugar dos cultos que ele vinha para a igreja à noite, no dia da semana, nos finais de semana, agora neste lugar entrou as boates, entrou as festas regadas a muita música profana, sexo à vontade. No lugar do culto, agora entra essas coisas. Quanto mais longe de Deus, mais o homem vai se afundando no pecado. Até ele chegar no fundo do poço. Até que ele vê que perdeu o caminho. E muitos, quando chegam lá no fundo do poço, infelizmente, tiram só para o mas até ano passado estava aqui na igreja. Há alguns meses atrás estava aqui adorando.
Satanás estava aqui louvando ao Senhor, participando do ministério. Mas o pecado está na porta. Assim como eu li, cara, se por acaso não fizer bem, vai ser aceito, sua oferta, seu culto. Mas se você fizer de qualquer jeito, cara, o pecado bate, jaz essa porta. A única coisa que Satanás quer fazer isso é levar você a desobedecer a Deus. Achar que a igreja é exagerada demais, que os mandamentos de Deus é exagerado demais. O que ele quer fazer é te afastar da comunhão, para você virar presa fácil dele. Apocalipse capítulo 2, versículo 12, traz um alerta. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. Ai de vocês, ser humano! Ai de vocês, homens e mulheres, porque Satanás está entre vós e ele tem grande ira. O que ele quer? Matar, roubar e destruir. Ele não te ama. A vontade dele é te destruir, ira. Ele odeia o ser humano. O ser humano faz de tudo para seduzir com o pecado, com os prazeres do mundo e afastar o homem de Deus. É só isso que ele quer. Todo dia ele oferece uma bandeja de prazeres do mundo. Você quer ser famoso? O que você quer ser? Qual é o seu sonho? Todo dia uma bandeja de prazeres. Esse negócio é bom. Faz isso, você só vai se obedecer, só uma alegria só. Todos os dias. Ser humano, Satanás odeia, tem grande ira. É afastar-se de Deus, tornar-se presa fácil do diabo. Por isso que você vê os desviados falando assim, como é difícil voltar para casa. Ele sabe que está errado. Ele sabe que precisa voltar para a casa do Pai. Mas o pecado escraviza. Prende. Torna-se presa do diabo. E a cada dia o homem vai se afundando. Começa com copo de cerveja, vai para o cigarro, do cigarro para a maconha, da maconha para a cocaína, da cocaína para o crack, do crack ele vai começar a experimentar outras drogas. Agora ele era trabalhador, agora já não é mais trabalhador mais, agora começa a faltar trabalho, começa a dar trabalho no trabalho. Aí agora em casa ele era um marido atencioso, era um marido carinhoso, não deixava faltar nada dentro de casa. Agora ele já não é mais um marido carinhoso, agora ele briga com a esposa, agora ele já não provê o alimento para dentro de casa. Aí agora torna-se um inferno lá dentro. Só vai se afundando ainda mais. Nós lemos o texto de Ezequiel e de Isaías, mas qual é o contexto aqui dessa história? Qual o contexto histórico de Isaías 14 e Ezequiel capítulo 28, que conta a história dessa queda de Satanás? Se você percebeu, antes um pouquinho de contar a história da queda de Satanás, é uma profecia contra os reis da Babilônia e contra os reis de Tiro. Há uma profecia ali contra esses reis. Por que tinha essa profecia? Antes de eu te contar a história de Lúcifer, porque esses reis, alguns reis de Babilônia e de Tiro, estavam exigindo adoração como se eles fossem deuses, como se eles fossem seres divinos. O mesmo sentimento que estava em Satanás, estava em Lúcifer lá do céu, de querer adoração, de querer ser igual a Deus, estava sobre esse rei. Aí agora os profetas estão profetizando contra esses reis. Alguns reis queriam essa adoração. Você lembra da história? Daniel, o profeta Daniel, capítulo 3, conta essa história. Fala do rei Nabucodonosor. Ele faz uma estátua dele mesmo, uma estátua alta, linda, de ouro. Para que ele faz aquela estátua? Para que o povo o adorasse como Deus, se curvasse diante dele e o adorasse como Deus. Você conhece muito bem a história. Esses reis queriam adoração. Ezequiel capítulo 28, versículo 2, ali uma profecia de Ezequiel contra os príncipes
conhecimento que tinha em Lúcifer estava no coração dele. Eu sou Deus. Estavam exigindo adoração. Novo Testamento, Atos capítulo 12, o versículo 20 ao versículo 23, você conhece muito bem a história. Está falando aí da morte de Herodes, que ele morreu comido de bicho, porque ele não deu glória a Deus. Depois de um sermão de Herodes, depois que ele fala para o povo fica encantado e fala: isso não é voz de Deus, isso não é voz de um homem, é a voz de um Deus. E ele vem de dar glória a Deus, dar glória toda para Deus. Ele aceita aquela glória, ele aceita aquela adoração, e por ele aceitar aquela adoração, ele morre comido de bicho. Esse é o contexto histórico de Isaías e de Ezequiel. Para repreender esses reis, os profetas fazem esse paralelo, agora descrevendo a história de Satanás, a história de Lúcifer. Porque Lúcifer também, ele queria ser igual a Deus, queria adoração. A atividade de Lúcifer, a atividade de Satanás desta terra consiste em perturbar a obra de Deus. Consiste em opor-se ao Evangelho de Deus. Ele domina, ele cega, ele engana os ímpios, cria ciladas para eles, mentiras. Ele tenta até mesmo os santos. Satanás é presunçoso, orgulhoso, ele é poderoso, ele é maligno, astuto, tudo isso é bíblico. Enganador, ele é cruel. O diabo não limita as suas operações somente nos ímpios, não. Não somente naqueles que não estão na igreja, não. Ele vem para a igreja. Ele tenta os santos de Deus também. O objetivo dele é tirar você da igreja. É interromper essa comunhão. Você acha que ele está feliz de você estar aqui? Você acha que ele está feliz pela adoração deste lugar? Por você cantar louvores, por o Espírito Santo de Deus estar aqui, esse relacionamento, ele prometeu destruir esse relacionamento. Então ele não tenta só lá fora, não pensa isso, ele tenta aqui dentro. Ele quer que você ofereça qualquer coisa para Deus. Ele fala: pode ir para a igreja, mas vai baixando chiclete, vai de qualquer jeito, vai de qualquer maneira. Oferece lá qualquer louvor, qualquer adoração. Deus aceita esse negócio. Nossa. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. O objetivo dele é tirar, é arrancar você dessa comunhão, dessa intimidade com Deus. Ele só quer que você pegue uma única vez para ele entrar e deixar. Só que é isso. Que você dá brecha uma vez. Que você não fale com o irmão que está ao seu lado. Que você não perdoe ele. Mas está tudo bem, está todo mundo na igreja. Parece que está muito jóia. Mas ele só quer desobedece os mandamentos. Eva, ei Eva. Deus falou que ele para não comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Não é bem assim, não. Quando você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai saber o bem e o mal. Não é bem assim, não. Não, pastor, até perdoei, mas é ele lá e não está. Isso mesmo, Satanás aqui. Esse jeito. Vira. Só isso. Você não entende porque sua vida humana. Aí você não entende porque você vive em provas. Aí você não entende porque você vive em provações. É luta atrás de luta, luta atrás de luta, luta atrás de luta. Você não entende. Quem está entendendo, diga amém. A gente não entende no final. A gente obedecerá. Ao mesmo tempo que nós reconhecemos que ele é forte, mas nós devemos ter cuidado para não exagerar nesse poder. Porque nós cremos em Jesus Cristo.
Nós cremos na palavra de Deus que fala que Satanás, ele já é um derrotado. Nós já cremos que Satanás, embora ele tenha poder, mas ele já é um derrotado. Jesus o derrotou lá naquela cruz. Jesus pisou na cabeça da serpente lá naquela cruz. Toda a autoridade, todo o poder está nas mãos de Jesus. Amém ou amém? Satanás, ele é apenas forte para aqueles que seguem. Olha o que a palavra de Deus diz, coisa é simples para você derrotar Satanás. Tiago capítulo 4, versículo 7. Resistem ao diabo, e ele vai fugir de vós. Coisa simples, né? Não precisa dar karatê. Não tem medo disso, não. Pode rodar igual um peão, não tem medo disso, não. A Bíblia está falando, resista aí. É simples esse negócio. Ele vai fugir de vós. Ele já é um derrotado. Falando que o Satanás já é um derrotado. Ele tem poder, tem sim, mas é um poder limitado. O poder dele é um poder limitado. Ele não pode tentar, não pode afligir, não pode matar, nem tocar num crente sem a permissão de Deus. Amém ou não amém, querido? Ele não pode tocar na sua vida, não pode tocar na sua casa, não pode tocar na sua família sem a permissão de Deus. Para ele tocar em você, Deus tem que permitir, senão ele não toca em você. A não ser que você dê brecha, você peque. Aí ele não precisa da permissão de Deus. Aí ele não. Mas se você não dá brecha, qualquer coisa que ele fizer, ele tem que ir lá, pedir permissão a Deus. Pode subir no louvor devagarinho, sem tirar muita atenção. Futuro de Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 fala sobre isso. Esse vai ser o fim dele. O inferno não vai ser lugar de festa, nem de baile funk, nem de churrasco. Ali haverá choro e ranger de dente. O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Para quem o inferno foi preparado? Para quem? Para quem? Satanás e seus. Mas tem muita gente fazendo força para o inferno. Ali haverá choro e ranger de dente. Para Satanás não tem mais jeito. Para ele não tem mais salvação. Para o pai da mentira, para o pai do pecado, o futuro já está traçado e ele sabe disso. Ele sabe que resta pouco tempo para ele. Mas para o homem pecador, ainda existe salvação. Vou repetir. Eu ouvi uma aleluia, gostei. Quem sabe dar mais uma aleluia? Para o homem pecador ainda existe salvação. Se o homem abandonar o pecado, se o homem se arrepender de verdade e aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tem salvação para ele. Tem salvação para o pecador. Satanás já está condenado, mas o homem não. Você não. Tem salvação para você. Tem libertação para você. Tem cura. Tem milagre de Deus para você. Se arrepender e abandonar o pecado, tudo muda, pessoal. A palavra de Deus fala que Jesus ele se manifestou para destruir todas as obras do diabo. Não importa o pecado que o homem está preso. Não importa se ele já está no fundo do poço ou está indo para lá. Não importa. Jesus se manifestou para destruir todo o poder do pecado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, uma vida livre do poder do pecado, uma vida livre da destruição de Satanás, livre, não mais escravo do álcool, não mais
ressurreição, tem nova vida. Jesus venceu. Jesus venceu o diabo. Lá naquela cruz, ele pisou na cabeça da serpente. Ele venceu o diabo, ele venceu a morte por você. Ele te ama. E Jesus, ele te chama para seguir. Jesus te chama para tornar discípulo dele. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer te libertar do poder do pecado. Coloque-se de pé em nome de Jesus. E é o convite que eu faço nessa noite. Se você quer esse Jesus poderoso, talvez você está preso no pecado, eu sei que não é fácil. Se chegar até aqui já não foi fácil. Mas se você quer Jesus na sua vida, se você quer ser liberto totalmente do poder do pecado, se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você um dia deu brecha, o pecado entrou e te afastou de Deus, você era líder da casa do Senhor. E hoje em dia, no lugar da Bíblia, tem um copo de cerveja na sua mão. E hoje em dia, no lugar da Bíblia, tem cigarro, tem drogas nas suas mãos. E você foi tocado por essa palavra. O Espírito Santo de Deus falou com você. Eu quero orar por você. Volte. Volte. Jesus está de braços abertos, te aguardando. Ele quer te abraçar, ele quer te chamar de filho. Volte para casa do Pai. Enquanto o ministério de louvor canta, eu quero convidar a igreja nesse momento a fechar os seus olhos, a entrar em guerra espiritual, para que todo o poder do pecado caia por terra em nome de Jesus. Todo bloqueio na mente seja repreendido em nome de Jesus. E eu quero te fazer um convite. Vem cá, vem. Eu quero orar por você. Os pastores estão aqui na frente, nós queremos orar por você. Quer ser liberto do poder do pecado? Aceite Jesus. Tem que aceitar Ele como Senhor e Salvador. Eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. Eu dar o seu lado. Sai do seu lugar. Nós não estamos aqui
condenar. Nós estamos aqui para te ajudar. Vem se fortalecer. Talvez essa semana você voltando. Você vem voltando. Está se sentindo tão sujo. Precisa de oração. Em nome de Jesus. Deixa eu passar essa oportunidade não. Fecha as brechas. Fecha as brechas. Eu sei que é difícil fechar sozinho. Estamos aqui para te ajudar. Você que está preso na pornografia, verdade. Você que está preso na pornografia, verdade. Quero orar por você. Você que está preso no pecado das drogas, do cigarro, da bebida. Já aceitou Jesus, é crente, mas precisa fechar essas brechas. Vem cá. Você que tem um espírito de violência. Vem cá. Deixa a gente te ajudar a fechar essas brechas. Eu não sei qual é o pecado. Você sabe qual é o pecado que te aflige tanto. Toda semana você cai. Você ora e sempre está caindo. Quero te ajudar. Vem cá. Nós queremos orar com você. Te ungir, te consagrar. Te fortalecer. Te ajudar nesta guerra, nesta luta. Todo dia o pecado vem. Todo dia é uma escolha. Todo dia. Não vai vir. Tem algumas pessoas aqui na frente, mas não queria que você viesse. Você está preso no pecado da fofoca, na falta de perdão. Você está preso no pecado da violência. Você que está preso, você se afastou muito de Deus. Você sabe disso. Você ora, parece que você é um pé de bronze. Você que está preso no pecado da fornicação, no adultério. Vem cá. Não temos muito tempo mais. Eu queria que você saísse daqui da mesma maneira que você entrou. Eu queria que você saísse daqui de perto, cheio do poder e da graça de Deus. Deus, nós confessamos a Ti as nossas fraquezas, as nossas iniquidades. Confessamos a Ti, ó Pai, o nosso pecado. Perdoa a gente, Jesus. Tem misericórdia da gente. Nessa noite, ó Pai, nós queremos fechar, ó Pai, todas as brechas que nós abrimos, ó Pai, na nossa vida, dando permissão para que Satanás entrasse e governasse nossa vida, nossos pensamentos, nossa casa. Nós expulsamos Satanás agora em nome de Jesus da nossa vida. Expulsamos Satanás da nossa casa, da nossa família. Fechamos, ó Pai, essa brecha agora. Nos arrependemos, ó Pai, dos nossos pecados. Nos arrependemos, ó Pai, das nossas falhas, dos nossos erros. Nós nos voltamos para o Senhor. Nós voltamos para Ti, Te aceitamos como libertador.
Te aceitamos como Senhor, te aceitamos como Salvador. Fortalece-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, fica conosco, Senhor, tem misericórdia da gente, Senhor. Como precisamos de Ti, como nós precisamos do Senhor todos os dias, Senhor. O pecado não vai mais me tirar da Tua presença, porque eu vou resistir ao diabo e ele vai fugir. Eu vou resistir a esse pecado e ele vai fugir. Eu vou resistir ao pecado e ele vai fugir. Eu vou resistir ao diabo e ele vai fugir. Não vou mais me afastar da Tua presença. Não vou mais desobedecer os Seus mandamentos. Eu não vou mais, ó Deus, pecar contra o Senhor, aborrecer o Seu Espírito. Confessamos, te pedimos perdão, a Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, alcança perdão. Obrigado pelo Teu perdão nesta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz. E neste momento de ceia, e neste momento estaremos sentados à mesa com o Senhor. Neste momento de relacionamento com o Senhor, nós queremos continuar falando com o Senhor, pedindo ao Pai, venha curar, pedindo ao Pai, venha a Deus libertar, pedindo ao Senhor, venha fazer o Teu milagre, porque nós estamos à mesa, e na Tua mesa a cura, na Tua mesa a comunhão, a relacionamento. Então nós queremos nos relacionar com o Senhor de novo. Queremos ter comunhão com o Senhor de novo. Queremos, ó Pai, na viração do dia, que o Senhor nos visite. Queremos chorar na Tua presença, nos derramar na Tua presença novamente. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra.